próxima palestra do nosso Simpósio Internacional de Mariologia, assistiremos o Padre Grenberger, professor da Faculdade Católica de Belém, que nos proporá uma reflexão teológico-pastoral sobre o Círio de Nazaré, festa de máxima importância para o povo da Amazônia, especialmente do Pará e da Arquidiocese de Belém. A respeito, quando eu fui para Roma estudar Mariologia no Mariano, ou na Mariano, porque é na Faculdade Pontifícia Teológica Mariano. Não existe um curso de Mariologia no sentido, mas no outro sentido existe, por exemplo, porque nós fazemos a Sagrada Teologia com especialização em Mariologia. Não fazemos a Mariologia, mas a Sagrada Teologia com especialização em Mariologia. E ali a faculdade, que de seu direito, dá os títulos de mestre, com a licença, e também o grau de doutorado. Recebi desde aqui e de lá muitas desmotivações para escrever sobre o Círio de Nazaré e também algumas desmotivações para estudar no próprio Mariano. Isso, claro, quando a gente vai, tem que colocar também as dificuldades e também as alegrias. E uma das tais foi essa. Por que não vai para a Gregoriana? Por que não faz dogmática? E depois eu mesmo, depois em conversas privadas com o próprio Dom Alberto, disse, não é Gregoriana que eu quero, mas eu quero Mariologia no Mariano, e ele me deu todo o apoio nesse, faça o que realmente você quer e você deseja. E depois a desmotivação para o Círio. O que escrever sobre o Círio? Falar sobre o Círio não é tão fácil, não. Não é tão simples, não. Né? E aqui, claro, depois disse, eu ia falar sobre Maria no Islã. Que vai interessar em que Maria no islamismo aqui? Ou Maria no judaísmo? Essas 31 disciplinas que nós fizemos na licença, 31 disciplinas, você pega Maria em todos os aspectos, Sagrada Escritura, toda essa parte, padres gregos, latinos, siríacos, protestantismo, anglicanismo, no Alcorão, em tudo, na poesia, na arte, na pintura, na cultura, na Idade Média. O primeiro curso dado foi Maria na Idade Média, e a conclusão desta aula foi na grande basílica lá de Santa Maria em Trastevere, por um padre, o Vila Nova, que apresentou, que deu para nós, que ministrou para nós esta disciplina da parte medieval. E ali eu escolhi, claro, para o exame, Bernardino de Sena, em 1444, falecido. Para falar, eu pegava um sermão dele e para falar um pouco da sua vida e da sua Mariologia. Porque, como observamos aqui, cada um desses grandes homens tinha uma Mariologia desenvolvida até o seu momento. Agora, por que falar sobre o Círio de Nazaré? Eu pensei, eu tenho que trazer alguma contribuição ou dar alguma contribuição para a minha arquidiocese. E perguntei para o primeiro professor que dava a metodologia, que depois tornou-se moderador, eu perguntei para ele por desencargo de consciência, eu posso escrever sobre a festa da minha arquidiocese? Ele falou, sim, pode. E aí depois disso, eu passei vários tempos a pensar. Os 2 anos eu não escrevi nada, somente fiz os cursos. Depois que voltei para cá, eu passei quase 6 meses sem saber escrever uma linha. Eu não tinha inspiração nenhuma, estava tudo tapado. Não sabia o que escrever, e não sabia como começar. Estava tudo opaco, tudo escuro. Né? E eu rezava isso, pensava, e fiquei lendo algumas obras, fiquei procurando algo para tentar, por onde é que eu vou, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer. Aí, um dado momento, eu disse, eu não vou fazer fichamento nenhum, vou me sentar aqui e começar. Eu me sentei, comecei a fazer, digitava, não sabia nem o que estava digitando. E comecei a digitar e fazer, e aí as ideias foram vindo e as páginas foram surgindo. Depois, eu tive uma grande, digamos, decepção, entre aspas, porque a pessoa
de Roma, que pegou, porque eu escrevia e mandava tudo errado para ele, ele colocava tudo dentro da normativa, da regra, etc. E depois que ele fez tudo isto, que organizou essas 160 páginas, ele faleceu. Ele foi a última tese que ele pegou, foi a minha, ele organizou tudo e morreu. Eu falei, mas justo agora, no meio de tanta desmotivação, esse homem veio morrer exatamente na hora que eu mais precisei. E claro, e depois agora, para a defesa, porque é que está um pouco ainda atrapalhado? Porque o meu moderador é um italiano e o seu assistente é um de língua portuguesa. Eles não sabem nada de Brasil, não entendem muito menos de Pará e muito menos de Sírio. E há uma dificuldade na leitura e fica mandando zap, mandando e-mail, não sei o quê, para entender o que aqui se passa. Então, realmente, há uma dificuldade muito grande da parte deles de entender aquilo que nós entendemos. Então, há dificuldade de apresentar, de escrever sobre o sírio. Então, agora passa o objeto da tese, né? O objeto da tese, o próprio Sírio de Nazaré. Eu falo Sírio de Nazaré porque eu não vou aqui me deter a sírios, porque no nosso estado tem vários sírios. Não tem como abarcar tudo isso. Você pegar o Sírio de Nazaré, o Sírio da vigia, o Sírio não sei de onde, o Sírio não sei, não me interessa no momento. Você pode me interessar depois, mas o que me interessa no momento é o Sírio de Nazaré, e não tem como fazer referência tanta a esses outros sírios, mas para entender o quê? Como a Virgem Maria é cultuada aqui no Sírio de Nazaré. E o porquê desse Sírio de Nazaré? Claro, aqui é uma reflexão teológico-pastoral. Mas nunca esqueçamos que a pastoral, uma pastoral desvinculada da teologia e desvinculada da igreja, não deveria ser nem chamada de pastoral. Portanto, falar de pastoral, quando falamos de pastoral, pegamos todos os âmbitos da teologia, da moral, da dogmática, da sistemática, da Sagrada Escritura, do magistério, porque pastoral não é tanto fazer. Vai falar do Sírio de Nazaré, viva, acabou. Não é bem assim que a banda toca. Ou se não ficar aqueles que eu vou para o Sírio de Nazaré porque eu vou ver a banda passar. A banda passar, eu estou lá me alegrando, festejando, celebrando, não estou nem aí para a hora do tempo que acontece. Então, o Sírio de Nazaré, no sentido de que é celebrado em Belém do Pará. E depois a outra minha insatisfação é quando diz exatamente desta nossa imprensa, de modo geral. Eu tive muitas decepções e falei que esse ano ninguém me chamasse para lugar nenhum, porque você vai para uma reflexão teológico-mariológica do Sírio de Nazaré e você é cortado o tempo todo, dão o mínimo de tempo, porque isso não interessa. O que interessa é saber quem enfeitou Berlinda, se pegou pedrada, se a porta foi mal fechada, se a corda de onde veio, quantos metros tem, e isso é importante. Onde está, onde não está, se enganchou, se cortou, e fica simplesmente nisso. Quando você vai fazer uma reflexão mais aprofundada, teológica, mariológica, ninguém quer saber disso. Aí, e realmente cai no vazio. Vejam as dificuldades que é para se falar de um sírio, ou para se falar do sírio, mas que não é mais um sírio, é mais um Natal, é mais uma Páscoa, é coisa nenhuma. Porque aquilo tem que se renovar a cada ano. Porque senão faz igual aquele jovem que dizia numa paróquia, mas todo ano este homem morre, e todo ano este homem ressuscita, e fica fazendo as pecinhas ali de Páscoa, de Natal, etc. E não podemos reduzir a nossa ação litúrgica, pastoral, teológica, nessa minimização total e banal. Não. Temos que buscar realmente as raízes daquilo que nós acreditamos. Então, o Sírio de Nazaré, ele amplia-se para além do estado do Pará, no Brasil, e mais propriamente na nossa cidade de Belém, sua capital. Digamos, Sírio é um fenômeno de devoção mais importante em nosso Brasil, existente há 223 anos, a contar do ano de 2016, na capital paraense. Remonta aos idos tempos de 1700, quando da experiência do encontro da imagem do caboclo, agricultor e caçador, nominado Plácido José dos Santos,
que tem lugar às margens do Igarapé Murutucutu, local onde hoje está erigida a Basílica Santuário de Nazaré e naquelas mediações ali da McDonald's. Sim, daquelas mediações, isso aqui é comprovado, de origem portuguesa, no entanto, a tradição do Círio de Nazaré para o povo paraense é a grande procissão. A grande procissão é o Círio, vivida ao longo de seus 15 dias, que tem seu início junto à catedral do município até a praça do santuário. É muito específico, porque isso aqui é para italiano e português ler, então tem que ser muito praça, santuário, da catedral, município, então tem que usar uma linguagem bem precisa. Quando fala nas origens do Círio, diz as origens do Círio e, consequentemente, a festa de Nazaré, que são duas coisas diferentes e que misturam tudo. O Círio é tudo. O Círio é o dia do Círio. A festa são os 15 dias. Isso tem que estar bem presente, porque tudo é Círio. O Círio é só o dia. E depois o complemento é a festa de Nazaré, que compõe o conjunto. Para não haver confusão nisso aqui, bem claro, em Belém, vários escritores tiveram a tentativa de a expressar em vários meios de comunicação, a saber, livros diversos, opúsculos, revistas, jornais e na internet. E agora, por que não falarmos de redes sociais e aplicativos web de smartphones e tantas variadas formas. Tal esforço, digamos, que seja fácil de contar e recontar, explica-se, por exemplo, quando se considera sua enorme importância nesses dois acontecimentos, o Círio e a festa de Nazaré, que são visualizados num quase único evento, isso para um grande número de moradores e de paraenses, não somente católicos, porque todo mundo quer se aproveitar do Círio, não somente católicos, mas especialmente para esses, porque faz parte da identidade cultural do povo, onde tem a igreja, a arquidiocese, à frente, como vemos na história, desde muito tempo, porque a igreja é que deve presidir tal evento, para não ocorrer nos erros do passado, que não vem ao caso de dizer aqui, mas que está escrito. Tantas tentativas ou narrativas que se acrescentam e acumulam dessas duas grandes celebrações, nos dias que precedem e sucedem tal grandioso evento sagrado. E aqui, ao que sabemos de registros do passado, o Círio de Nazaré, em sua primeira versão ou edição, aconteceu nas ruas de Belém em 1793, o primeiro Círio, com aproximadamente 2.000 soldados, clero, civis da capital e do interior do estado. Já no seu primeiro cortejo havia a presença do presidente da província, os vereadores da Câmara e o vigário-geral que substituiu o bispo, que não estava no país. Houve cortejo, missa e inauguração da primeira feira do Arraial de Nazaré, existente até os dias de hoje. A interligação ideológica que, no ponto de vista sociocultural, entende o sagrado e o profano como fenômeno singular de interligação cultural, artístico, político, religioso, econômico, etc. e tal, uma oportunidade de sociabilidade com todas as tradições e inovações que fazem da festa, que fazem do Círio de Nazaré em Belém do Pará um potencial empreendedorismo no aspecto turístico, econômico e religioso e de forma ainda mais genuína e bastante especial. Um orgulho à nação brasileira na contemporaneidade, que numa tríade dos principais ícones da festa nazarena, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ícone principal, Berlinda. Dizer, o nosso Círio, o Círio não é nosso nem vosso. O Círio é de Maria. Porque se não fosse o evento Plácido versus Achado versus Maria, não teria Círio. Então, o Círio, o nosso Círio, o Círio é de Maria e nós fazemos parte deste corpo eclesial entendido, conhecido como piedade popular. E esta piedade popular é que dá uma certa dor de cabeça aos italianos, por isso que aí o terceiro capítulo é um pouco complicado para se entender. Antes e depois do Vaticano II,
essa expressão de piedade popular, essa expressão do culto a Maria, porque todo mundo fala de Maria, e todo mundo tem culto de Maria para se fazer. Agora, saber se é do ponto de vista eclesial ou não, aí que é a questão. Saber se está do ponto de vista magisterial ou não, aí é a questão. Então, todos dizem, fazem o que querem, bem entendem e pronto. E aí, quando se vai falar algo a mais, não, isso aqui não é bem assim, não. É diferente e tal, etc. Corda de promesseiros encontram um imaginário rico das manifestações religiosas, que se inicia com a missa do envio, visita de uma cópia da imagem às casas dos fiéis, traslado, procissões, romarias, celebrações que fazem do Círio uma expressão de piedade popular mariana do Estado e da cidade, e por que não dizer da arquidiocese. Mas não é Natal de paraense, é? Natal é Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Círio de Nazaré tem a sua grandeza e a sua importância. Isso porque um jornalista aqui do passado escreveu isto no jornal e depois ficou livre, agora todo mundo é o nosso Natal. O nosso Natal é de Jesus Cristo, gerado no seio de Maria. E uma pessoa me dizia, eu sou paraense, para mim o Círio é Círio, Natal é Natal. E dizia, para ilustrar ainda, que eu adoro essas ilustrações, ela dizia, no Natal eu como peru e no Círio eu como pato com maniçoba. É bem diferente, até a culinária. Não pode ser a mesma coisa. Não é? E depois coloca Maria acima do Cristo, diz, é Natal. Depois de daqui, tudo agora é Natal. Vamos viver o Natal do Senhor. E não vive advento, não vive nada. E o Natal chegou e fica lá, vai cantar a noite feliz, é? Entender a trasladação da imagem, assim como o Círio de Nazaré, é manter viva o quê? Toda uma tradição de deslocamento da imagem, do tempo passado ao tempo presente. Essa é a ideia que eu trago de trasladação. Não é somente que a santa ia, que a santa vinha, que ia para lá, ia para cá, mas eu digo, é muito mais para entender o aspecto histórico, cultural, de quê? De um deslocamento, até mesmo das nossas ideias, para entendermos a situação mariológica, muito mais que marianidade, como dizia-nos para nós o ilustre Frei Clodovis Boff. Marianidade e a questão mariológica mesmo. A tal propósito, já poderíamos de início nos perguntar, fiz a pergunta que fiz para mim mesmo, para compreendermos, ou ao menos tentar compreender, porque se não compreender, tudo bem, é? O evento que se nos abre diante dos nossos olhos. Como a Virgem de Nazaré atrai multidões cada vez maiores no mundo tão infiel e secularizado. E às vezes até paganizado, é? Como a festa do Círio conseguiu manter-se firme até os nossos dias. Que mariologia encontramos aí? Como entender esta expressão popular mariana? Que leitura pastoral e espiritual emana daí para pensarmos a evangelização da e na arquidiocese? As origens do Círio e da festa de Nazaré, que são, de qualquer modo, duas situações bem precisas e delineadas. Em Belém do Pará têm sido contadas por vários escritores, como já disse, livros, opúcios, etc. Há esse esforço de recontar a futuras gerações e manter viva a tradição e os costumes do Estado. Se explica quando se considera esse acontecimento importante até para a vida da sociedade política e religiosa cultural do povo paraense, belemense e brasileiro. Diante de todas as crises que tivemos, políticas, etc., no Brasil e no Estado, o Círio de Nazaré sempre se manteve firme. Sempre aconteceu, porque essas crises nunca atingiram o Círio. Ele podia estar na galhofada que tivesse a situação do Brasil, a situação do país, mas o Círio se permanecia e o Círio acontecia. Ou seja, porque esse senso dos fiéis, esse senso da fé, este amor do povo de Deus que tem para com Nossa Senhora. Porque aqui nós precisamos entender, já que falamos de Fátima, etc., entender que o Círio de Nazaré não é uma aparição, não é uma aparição, como a Aparecida não é uma aparição, trata-se de um achado, alguém encontra, apareceu, falou o quê? Falou nada, não tem nada.
Simplesmente ali encontrou, ali foi encontrada, foi achada, seja no nicho. E aqui, claro, tem várias ideias, né, como esse achado acontece, como não acontece. Eu não vou entrar aqui no mérito para não haver polêmica, já basta. Porque de dizer que faço polêmica, não sei o quê, eu não gosto. E às vezes quando dizem assim, o siriólogo, não tem nada de siriólogo, não existe isso. Eu não tenho nenhuma, ou não tive nenhuma pretensão ao escrever sobre o Sírio, nenhuma. Nem de publicar livro, nenhuma. O meu único objetivo, primeiro, é entender para mim mesmo e como forma de gratidão ao arcebispo e arquidiocese que me oportunizou este estudo. Mas não com pretensão de nada mesmo, de nenhuma pretensão, mas ao menos para dar, se eu puder dar uma pontinha de ajuda na pastoral. Porque, como disse, do início, eu entrei de gaiato aqui nesse navio dos doutores, Entrei de gaiato, mas exatamente para expressar aqui o pensamento, aquilo que nós podemos extrair do Sírio, das nossas peregrinações, e o mínimo possível, passar um conteúdo eclesial para os nossos fiéis, leigos, que são aqueles que realmente sustentam e que nos sustentam até mesmo na nossa fé, a vivência pastoral. Portanto, da história, da cultura, da sociedade, da fé e dos elementos da piedade popular mariana, procuraremos justificar ao longo do nosso trabalho o que significa e dar razões para tal evento até nossos dias, e a continuação como elemento vivo da pastoral diocesana. É um elemento vivo de nossa pastoral. Tem uma música que se canta, e eu coloquei, espero que eles não cortem na correção, que diz aqui: meu filho, vês aquela claridade? É a cidade na escuridão. O barco singra as águas e pulsa feito um coração, cheio de alegria, bálsamo, bênção. O Sírio de Nazaré, tu verás, será menino. Algo para não se esquecer, para colocar no teu caminho. Feito o som de uma viola que te faz chorar baixinho. Quando vires a Senhora, ficarás pequenininho. Diante do mistério que há nessa nossa vida humana, vais crescer mais que o luar, vais voar mais que as semanas, vais sorrir para o revelado, fruto da emoção na boca de que tudo é amarrado e o mundo é oca. Menino, acorda e vem olhar, o sol não tarda em levantar, vem ver Belém que começa a despertar. Outros outubros tu verás, e outubros guardam histórias, ver o peso quando for a hora. Esta música do Vital Lima, que é uma expressão também dessa tentativa, de compreender a magnitude desta festa que nós vivemos. Nós poderíamos já, nessa grande introdução, portanto, da história, da cultura, esse aqui já falei um pouco. O primeiro motivo para esta tese de mestrado é conhecer a história e seu desenvolvimento, assim como a devoção e a piedade popular mariana nessas terras. Eu peguei depois a conclusão, tem alguns pontos que eu retomo aqui. Eu vou fazer somente a introdução e a conclusão, o resto depois ficará na escrita, na defesa, porque uma hora não dá para nada. Sem dúvida, a maior manifestação católico-mariana do qual se tem registro no único dia no mundo. Mariana, não se pode falar só católica, porque tem uma outra procissão que é muito maior do que o Sírio. Católico-mariana, porque a imprensa diz, é a maior procissão do mundo, por isso que não me chama mais para televisão. É a procissão católico-mariana, tem que dizer, tem que acrescentar o mariano, o aspecto mariano, porque não é só católica. De 2 milhões, chega aí às margens de 2 milhões, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, com 12 ou 13 procissões. E dizia alguém
quando eu conheci o Círio pela primeira vez, foi em 99. Eu fiquei na Avenida Nazaré, quase me agarrei com a mangueira, fiquei esmagado ali para ver o Círio passar. Foi a primeira expressão que eu tive. Alguém me dizia, esse negócio é tão grande quanto o Rio Amazonas, como o Amazonas tudo é grande, exagerado, o Círio também é exagerado. E às vezes uma minúscula imagem atrai uma multidão que a gente não pode medir. Não somente a emoção, o sentimento, mas a fé das pessoas. Que às vezes eu costumo dizer até as pessoas, eu admiro muito a fé de vocês, talvez eu não tenha nem a metade dela, porque se a minha fé for só especulativa, livresca, bibliotecária, etc., mesmo rezando, a fé desse pessoal, para mim, às vezes eu tenho vergonha, porque às vezes a fé deles pode ser muito maior do que a minha. E porque que sempre nas missas, mesmo que não tenha, eu rezo pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Sabe por quê? Porque se um dia eu cair no purgatório, eu posso escapar. Porque vão rezar por mim. Porque o céu eu acho que até agora não entro não. Mas no purgatório eu sei que vão rezar por mim e vão me livrar essas penas. Dizer, olha, ele rezava por a gente, vamos rezar por ele também. E quem ficar por aqui também se lembre de rezar por mim, para que eu possa escapar deste purgatório. 12 ou 13 procissões. O segundo motivo, o primeiro histórico, o segundo motivo, aprofundar a questão do Círio em todo o seu entorno. Entender bem a piedade popular mariana que existe aí. Encorajar-nos a seguir adiante, examinando os argumentos para uma correta vivência e experiência pastoral. O fato de, desde o ano 2004, o Círio de Nazaré ser reconhecido como patrimônio cultural brasileiro e ter sido objeto de inventário durante a elaboração de um dossiê foram fundamentais para a indicação do Círio como patrimônio imaterial da humanidade junto à Unesco. Recebendo tal título, as tradições do Círio passam a ser asseguradas e salvaguardadas pela Unesco, a fim de que não se extinga com o passar dos anos. Não se extinga. Portanto, de outro lado, devemos resguardar o patrimônio também religioso, católico, mariano e mariológico, que é objeto de nosso estudo, porque sem Maria, a Virgem de Nazaré, o Círio perde todo o seu sentido. Não há sentido nenhum falar de Círio de Nazaré sem a presença da Virgem Maria, do amor e da fé com que os nossos povos daqui, do nosso estado, dedicam e têm a ela. Não teria sentido. Por isso nos perguntamos, outro motivo, o terceiro, como viver uma eclesiologia e pastoral voltadas para esse fim? O Círio, enquanto tal, é elemento vital para a pastoral orgânica da arquidiocese? É uma pergunta que faço na introdução. Nesta mesma linha de motivação, o que é a peregrinação como tal? Ou romarias e procissões? O que é? O que significa? Qual é a razão que nós damos nas nossas paróquias, grupos, comunidades de vida, etc. e tal? A que conduz? Qual o lugar que a Virgem de Nazaré ocupa no cenário do Círio, a ela confiado plenamente e tendo nela sua razão existencial, histórica e cultural? Finalizando esta motivação, é como se nos perguntássemos qual o lugar de Maria, a Virgem de Nazaré, do Círio de Belém, no culto eclesial e sua pertença eclesial. Qual é o lugar dela? Sabendo que a Virgem Maria é central, não é o centro, mas é central, e é dado essencial da fé católica ou da fé cristã, dado essencial. Maria não é apêndice da teologia, Maria não é anexo da teologia, é dado de fé essencial. Não é importante, é essencial, porque está no centro, no cerne da questão da teologia. Então, uma teologia sem mariologia é a mesma coisa de pensar um filho sem mãe. A Virgem de Nazaré, o Círio, o culto eclesial, etc., vai falar aqui agora. E sabendo que depois de 2 anos de estudo e especialização, agora nos detemos aqui nesse trabalho,
final como uma síntese a partir da figura de Maria na vida do povo que vive em Belém e caminha com esse povo em todas as suas alegrias e dificuldades da vida. Neste estudo apresentamos no início de cada capítulo, aqui já vem a mais prática, mais metodológica, e vou dizer o que vai acontecer no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, que não interessa aqui neste momento. Somente no final vai dizer toda a formulação e articulação histórico, teológico e de forma, no caso aqui é o texto, conforme a orientação dada e segura pelo orientador da tese do mestrado, visa apresentar e prestar atenção ao fenômeno aqui vivido, pelo menos há 2 séculos, o Círio de Nazaré. Entender nesses de 1700 a 2017, no caso até hoje, e perguntarmos constantemente se tais expressões de fé, amor, carinho para com a Mãe de Deus e o que diz respeito de nossa adesão de fé e nosso comprometimento com a Igreja de Cristo que está aqui, como fez a Virgem Maria, comprometida com a sua fé, como entendermos tudo isso e como os interpretamos. Nenhum estudo de Maria ou acerca de tais fenômenos são completos e conclusivos. Por isso que eu não tenho pretensão nenhuma, isso aqui tem muita coisa que se pode abordar. Sempre poderemos analisá-los, porém, acima de tudo, deveremos guardar a fé que recebemos da Igreja e sinceramente professamos. Conclusão. Eu peguei a conclusão de uma versão da música do Carnaval de 74, que vai dizer: no mês de outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé, começa com a extensa romaria matinal, o Círio de Nazaré. Que maravilha a procissão e como é linda a santa em sua berlinda. E o romeiro a implorar, pedindo a dona em oração para lhe ajudar. Ó Virgem Santa, olhai por nós, ó Virgem Santa, pois precisamos de paz. Sempre precisaremos de paz, a paz que vem não de qualquer lugar, mas a paz que brota do príncipe da paz, gerado pela rainha da paz. Que podemos fazer essas conexões. O Círio de Nazaré e a festa se confundem e se misturam. A primeira dá corpo à segunda e todos os elementos tomam forma, pois por mais de 2 séculos de história e tradição, desde que realizada e oficializada pela primeira vez em 8 de setembro de 1793, festa da Natividade de Maria, da Virgem Maria. São, pois, dias intensos, dramáticos e de encontro. O encontro de Plácido, entre aspas, aos nossos encontros, envolvente numa manifestação de fé, devoção e piedade popular que envolve toda a sociedade e o Estado. Particularmente o município de Belém do Pará, num clima de festa e sentimentos profundos, humanos acima de tudo, e religiosos dos mais diversos possíveis e imaginários, nas suas mais diversas expressões, que devem ser acolhidas por nós, educadas na fé por nós, em vez de criticarmos e querer apagarmos ou anularmos. Este é um momento festivo da vida brasileira, mais especificamente da vida amazônica, ou amazônida, ou da Amazônia, e paraense e belemense, portanto. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é considerado a maior procissão religiosa católica e mariana do Brasil e do mundo, que leva às ruas de sua cidade, Belém, mais de 2 milhões de pessoas no único dia, em pleno século XXI. Como interpretar e entender tal fenômeno diante de uma sociedade ausente e carente de sacralidade? Um doutor mariólogo chegou a dizer para mim: como entender a corda em pleno século XXI? Eu disse: meu irmão, eu não vou te responder, vai lá e vê, depois tira tuas conclusões. Como entender em pleno século XXI? Digo, vai lá e veja, e depois você tira as suas conclusões, porque ficar falando não adianta, é um elemento importante como esse da corda. Revela-nos com uma das manifestações mais significativas
em expressão de festas brasileiras nestas paragens, podendo nos abstrair aspectos da sociedade e da cultura local e regional. Aqui o grande evento reúne seu aspecto para além do religioso, a devoção a uma imagem da padroeira do Estado, Nossa Senhora de Nazaré, permitindo, entretanto, uma intensa gama de informalidades, até mesmo no campo da fé, da devoção e da piedade popular. A atitude fundamental de Plácido é trazer e fazer um oratório, uma ermida, um local sagrado, portanto, a confiança, o zelo de um simples homem do campo e ignorante, entre aspas, das coisas da fé e da igreja. Ele mesmo dotado de certa ingenuidade, que se vê como uma criança diante da mãe, olhando-a e amando-a, mesmo sem saber o que viria a ser, ou o que significa e o que aquilo significaria em sua vida. Este Plácido caboclo prefigura a realidade do homem e da mulher paraense que se reúne aos dias de hoje para contemplar a obra e a irrupção de Deus nesta história. Eu tenho como irrupção, porque aqui não vou nem falar de Nossa Senhora da Graça ou de Santa Maria de Belém, para não me perder, mas para dizer aqui a irrupção. Deus agiu com irrupção, colocando diante de nós o Círio. É como a mesma Nossa Senhora dissesse ao caboclo, ou mesmo o bispo que visitara este local: teu coração é o santuário da Virgem. Aqui assim começou tal culto, devoção. Aqui se aprende a amar desde pequeno a pequena santinha, que nos conduz a realidades tão grandes e infinitas, mistérios inexplicáveis por vezes. Só à luz de uma fé, talvez não corrompida e pura, do caboclo e nossa, portanto. Plácido é um homem de coração e de ação. Age, no entanto, com o coração, mas segundo a obediência de sua fé. Portanto, tão corresponde ao que chamamos de sensus fidelium, que no silêncio e na obediência sabe viver e aprofundar o mistério maravilhoso de Deus na pequenez e na inutilidade de seus dias. Nele se materializa, se concretiza a presença de Maria, qual discípulo amado. Não querendo ser simplesmente poético, ele traz Maria para sua intimidade, para sua casa interior. O Círio, qual festividade em que venera a Nossa Senhora, aqui com o título de Nazaré, evidentemente portuguesa, porém agora revestida de toda a cultura paraense. No entanto, essa devoção, piedade e festividade a legitima aqui, impregnando de um chamado catolicismo popular, tão comumente conhecido no nosso imenso Brasil. O Círio que assistimos e participamos hoje está muito além de uma procissão ritual ou devocional, de uma piedade popular por vezes carente de uma reeducação da fé e do pensamento da igreja no que diz respeito ao culto mariano. Ele é o ponto inicial de uma série de círios pequenos desenvolvidos ao longo do estado do Pará com santos padroeiros. Com imagens de Nossa Senhora de Nazaré aqui e ali existentes também, marcados de tanta reciprocidade, complementariedade e sentimentos de pertença em torno da Mãe de Deus. Diante dos pressupostos até agora discernidos e articulados, podemos sintetizar que Maria, Nossa Senhora, é uma presença discreta desde os primórdios da fundação da cidade de Belém. Presença, entretanto, singular. Particularmente Santa Maria de Belém, até os dias de hoje, padroeira do município e da arquidiocese enquanto tal. 2. Que Nossa Senhora de Nazaré aqui surge como realidade desde o início do século XVIII, como uma irrupção de Deus nesta história, a partir do achado de Plácido, o caboclo, e diga-se de passagem, um achado miraculoso. E que no século XIX, mesmo diante das questões políticas e de tantas dessa ordem, o Círio não se perde nem se corrompe e nem perde a sua essência. Na primeira metade do século XX, vem oficializado e a igreja dá-lhe um cunho mais eclesial, digamos, em pleno cumprimento. O século XX será interessante, pois o Círio tomará corpo e uma organização bem estabelecida e balizada.
que não podemos pensar o paraense, 3, ou o belemense sem esta realidade. Não pode se pensar. O paraense e o belemense sem esta realidade é impensável. E queremos afirmar que todo paraense, o cidadão dessas terras morenas, é nazareno. A marca da fé do sensus fidelium traz consigo a devoção a Nossa Senhora, aqui chamada de Nazaré desde séculos. Como que? Em Maria de Nazaré, soberana, tão mulher, tão mãe de Deus, nosso sangue, nossa raça, descendência que acolheu, o mistério encarnado continua-se revelando e por isso hoje é Sírio outra vez. Que o Sírio de Nazaré, 4, é presente não só na vida católica do povo, que aqui vive, mas em todos os meandros da sociedade. Seja religioso, que político, econômico, sociocultural, turístico, artístico, cenográfico, fotográfico, redacional, etc. E, acima de tudo, faz parte do consciente coletivo que, por vezes, se deixa levar por um sentimento e emoção de tal modo envolvente e inexplicável. Não se explica, vai lá e vê. Como criança nos braços da mãe. Que devemos compreender o fenômeno aqui ocorrido, e evangelizar a partir dele. Perceber que há uma mariologia popular, assim como uma devoção popular e piedade muito forte, e sabendo que Maria é dado essencial da fé cristã, que é, portanto, central, deve-se partir daí para compreender e ser igreja com Maria, a mãe de Jesus. O lema do nosso saudoso Dom Zico. Com os critérios da igreja, a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, pelo amor de Deus, e não deixar Maria se perder, entre aspas, no meio da multidão, ou como diz um autor espanhol, Maria não merece as nossas mentiras, mas mostrar a Maria que a igreja sempre apresentou. E não ficar perdida no meio da multidão, porque ela não é perdida, como sempre foi achada, ainda é. Está lá, a berlinda, lá vem a santa, e todo mundo se manifesta. Não se perde no meio da multidão. Direcionar tudo com uma reta visão bíblica, dogmática, magisterial e pastoral da igreja em todos os seus princípios. Que, sob o aspecto mariológico e as abordagens feitas do nosso trabalho do Sírio de Nazaré, já constitui em si certa originalidade, como uma tentativa de interpretação do evento, seu significado e atualização. Estou acabando, Que tal devócio, escrito devócio latina, a devoção, esse devócio para toda a matéria do Dicionário de Mariologia, fala número da página 391 até 410. Está lá que fala o que é devoção. A Santa Maria de Nazaré é muito anterior ao Sírio. Remontam, pois, a tradições antiquíssimas e talvez nem registradas, pois se encontram nos chamados aqui da interioridade, da experiência vivida desses homens e mulheres do passado, necessários para os fatos que aqui se sucedem. E, finalmente, a convicção e profundidade desse tema, assim como suas limitações, é limitado também, porque não se pode abordar todos os aspectos, necessitará no futuro continuar a investigar e pesquisar as diversas facetas do episódio em pauta, sabendo da riqueza que é e perceber nela a mão de Deus, e não a mão dos homens, a mão de Deus, enquanto irrupção divina. Assim como Plácido teve a delicadeza e o zelo para com a Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré, que achada com seu manto espargia a luz divina e misteriosa, sempre entre aspas, façamos também nós o mesmo, seguindo o seu exemplo, e tragamos para a nossa casa Nossa Senhora, como discípulos. Cristo não fica com ciúme, viu? Porque, como diz o Vaticano II, a mediação de Maria está relativa e subordinada ao Filho. Discípulos que somos, que queremos aprender do Mestre, para que, contemplando verdadeiramente quem é Maria na vida
da Igreja, portanto, Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a Igreja, o capítulo 8º, a Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no Mistério de Cristo e da Igreja, dos números 52 a 69. Como modelo e arquétipo também, nós sigamos o Cristo na vida, ou na Igreja, com Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Que já escutamos aqui sobre esses dois. O primeiro, dogmático, e o segundo, de caráter proclamativo, dogmático, por sua santidade, Beato Paulo VI, na conclusão da Lumen Gentium, a 21 de novembro de 1964, quando insere, oficializa e soleniza Maria, Mãe da Igreja. O concílio começa com João 23, a 11 de outubro de 1962, naquela ocasião, festa, solenidade da maternidade divina, e conclui agora, nesse dia 21 de novembro de 64, a Lumen Gentium, com o título Mãe da Igreja, porque depois o concílio vai encerrar em 8 de dezembro de 65, a festa, a Imaculada Conceição. Seja, acima de tudo, o coração do fiel, meu e vosso, do devoto de Nossa Senhora de Nazaré, o santuário, onde nele refletimos com a palavra de Deus a sagrada tradição, aquela que continua a apontar o Cristo, nosso Salvador. Amém. Assim seja. Muito obrigado.